Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Uma ótima semana a todos vocês. 3 pontos conquistados ontem. Acertei o placar de novo, hein? Vocês acreditam que eu tinha esquecido? Eu falei 2-0. E aí vocês nos comentários colocam lá. Aí eu lembrei, falei, nossa, é verdade. Mais um cravado, agora não acostuma não, tá? Porque aí às vezes vai demorar muito tempo pra acertar outro. Bora lá para as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Vitor Roque, aquilo que eu venho falando pra vocês, que os europeus estão, ó, só de olho no nosso atleta, mas tem boas notícias também pra vocês. Também aqui pra falar sobre o Fux, uma informação que eu já tinha comentado com vocês, que é um jogador que também está despertando interesse de clubes europeus. Galera, quando um clube tá em boa fase, isso acontece, em grande fase, o time jogando bem, os interesses aparecem. E lembrando que hoje tem convocação da seleção brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou secando, com todo respeito, os jogadores do Palmeiras para ninguém ser convocado, porque senão vão ficar fora do jogo contra o Santos. Uma dor de cabeça que a gente vai ter lá na semana que vem. Bom, começando aqui, galera. Hoje tem convocação da seleção brasileira, não tenho a menor ideia que horas que vai ser. Talvez eu esteja fazendo esse vídeo já tenha sido a convocação, que estou gravando agora meio-dia e 22. Existe uma expectativa do Vitor Roque ser convocado, ele, o Andreas Pereira, para a seleção brasileira, tá? Ainda tem a seleção paraguaia, Gomes e Sousa, tem a uruguaia Facundo Torres, Martínez e Piquerez, e se eu não esqueci mais alguma coisa aí. Pode ser que tenha outros aí, não quero nem pensar nisso agora. Ah, seleção argentina, né? O Aníbal e o Flaco Lopes. Pois é. Já imaginaram o Palmeiras sem esses jogadores semana que vem contra o Santos na Vila? Pode acontecer daqui a 2 rodadas, quando o Palmeiras for enfrentar o Santos na Vila Belmiro, porque vai jogar na data FIFA. Isso é um problemaço que nós vamos ter, então vou torcer para ninguém ser convocado. Sinto muito, jogadores do Palmeiras e o Vitor Roque e o Andreas Pereira também não quero que sejam convocados. Por mais que seja importante pro jogador, o jogador queira, mas, né, entre Palmeiras e Seleção Brasileira, 1 milhão de vezes Palmeiras. Então estamos de olho aí. O portal inglês, que eu esqueci o nome agora, eu anotei, mas eu já não sei mais aonde, ele colocou que o Manchester United está observando o Vitor Roque também. Isso é normal, porque o Chelsea está observando, então o United vai observar, o City vai observar, o Liverpool vai observar, o Arsenal. Se um time grande da Europa está olhando, outros vão olhar. Inclusive tem o Tottenham também que monitora o jogador. Ninguém mandou proposta oficial, mas o portal lá diz que o Manchester United estaria disposto a pagar 50 milhões de euros. Vamos ver quanto é que dá 50 milhões de euros aqui? 50 milhões de euros dá 308 milhões de reais. Pra quem me perguntou outro dia nos grupos, nos vídeos, quantos por cento que o Palmeiras tem do Vitor Roque, foi o que eu falei naquele vídeo, 80% do passe. O Barcelona ainda tem 20% do atleta. O Barcelona que está satisfeito com o desempenho do Vitor Roque, porque o Palmeiras comprou por 25 milhões de euros e eles ainda ficaram com 20%, então com certeza o Barcelona vai recuperar uma parte ali do dinheiro que eles investiram no atleta. Mas o Palmeiras não pensa em vender o jogador agora, como eu comentei com vocês lá atrás. O Palmeiras entende que o Vitor Roque tem grandes chances de estar na Copa do Mundo no ano que vem. Inclusive o André Hernan falou sobre isso hoje também, no último vídeo eu tinha comentado com vocês, porque o Palmeiras entende que ele pode pôr uma Copa e aí o valor dele de mercado vai lá pra cima, e o Palmeiras tá certíssimo. 50 milhões de euros é muito dinheiro, juro, 308 milhões de reais, só que é o seguinte, gente, desculpa, jogar no Palmeiras hoje no Manchester United não tem comparação. Pra quem acompanha, o Manchester United é um time gigante da Inglaterra, sim, mas pra quem acompanha a situação do Manchester United, ele não tá na Champions, o time tá uma bagunça, estruturalmente tá uma zona. E é muito melhor ele ficar no Palmeiras. É muito melhor. Ele vai aparecer pro mundo. Se clubes da Europa estão aparecendo para contratá-lo, então, obviamente, a vitrine do Palmeiras está funcionando. Ele que pretende voltar para a Europa, mas o Palmeiras está tranquilo quanto a isso. Seus atacantes em grande fase, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Eu disse para vocês que eu acho difícil até o final do ano que vem segurar os dois. E eu acho difícil. Um provavelmente deve sair. E ainda mais indo para uma Copa do Mundo. Então o Palmeiras está bem tranquilo. E o Manchester United, na moral, se vocês quiserem pagar isso aí, eu tô achando que ele não vai querer o United não, viu? Pensando esportivamente pro Vitor Roque, era melhor ir pra outro time. O melhor de tudo é ele ficar no Verdão, mesmo por enquanto. Outro jogador é o Fux, o Felipe Silva, lá da ESPN, dando os créditos aí pra ele, falou que o Leicester, eu tinha comentado com vocês que portais ingleses poderiam procurar o jogador, eu não sabia o clube, porque eu leio algumas coisas das mídias italianas, espanhola e da mídia inglesa, e
Leicester, que tá na segunda divisão hoje, está de olho no Bruno Fux, mas o Palmeiras tem o direito de compra, ele que foi emprestado pelo Atlético Mineiro na troca com o Caio Paulista, muito obrigado pela troca, parabéns Anderson Barros, né, vamos elogiar aqui o diretor que a gente cobra tanto, quando acerta, a gente tem que pegou o Fux lá, e se eu não me engano, parece que a ideia foi do Atlético, pelo que eu soube, assim, os caras querem trocar aí o Fux no Caio Paulista, porque ele não jogava com, na época, o Cuca, e o Fux será comprado, então o Leicester, se quiser, aí vai ter que tentar atravessar, mas o jogador tá muito feliz aqui, encaixou muito bem no Verdão. E uma notícia importante sobre o Endrick, que olha só, o André não soltou agora, falou que o Endrick está tirando a cidadania espanhola e por isso ele precisa ficar em países da União Europeia. Então para a Inglaterra ele não pode ir. E aí para não atrapalhar o processo, por isso que não deve ir para a Inglaterra, como tem alguns clubes interessados lá. Então ele só poderia ir para clubes que estão dentro da União Europeia. A Inglaterra não faz parte mais. Então o Endrick, por isso que está negociando lá com o Lyon da França. Eu queria que o Endrick fosse para outro time, de verdade. Outra coisa, galera, o Gabriel Jesus, o Arsenal está declarando ali que vai negociar o jogador em janeiro, tá? O Gabriel Jesus que não vem jogando, se não me engano ele já tá bom da lesão já. E o Arsenal sinaliza ali que vai pedir pelo Gabriel Jesus na próxima janela de transferência cerca de 30 milhões de libras, tá? Que dá ali na casa de 216 milhões de reais. É muita grana, muita grana. Quantos anos tá o Gabriel Jesus? Gabriel Jesus que tem 28 anos, eu acho que ele ainda tem mercado na Europa e pode ser que alguns times ainda... Pode ser que algum time faça proposta, eu lembro que a Juventus estava de olho nele e ele ainda tem uma idade para poder jogar na Europa, que o Arsenal tá voando com o Vitor Gyökeres lá e o time... O Arsenal esse ano vai ser campeão da Premier League, viu? Tenho certeza não existe, né? Mas a chance é gigantesca, tá? Gigantesca. E o Gabriel Jesus deve sair, muita gente fala, eu queria no Palmeiras, tal, também queria, mas por esses valores não dá, galera. Por mais que nós estejamos vendendo atletas por valores extremamente altos, não dá pra você pegar uma grana dessa, na minha visão, e investir num jogador de 28 anos. Ele faz em abril 29. Então, aí a moeda dos caras é muito mais forte. O Palmeiras teria que buscar um jogador talentoso, né? Mas ali que tenha lenha pra queimar, até porque o futebol também é um negócio e gira ali com as vendas. Olha o Vitor Roque, Palmeiras comprou na época, muita gente poderia ter achado caro. Eu era contra pagar isso no Andrés, porque você não consegue revender mais. Você pode ter o retorno técnico, que também é importante, tá? Nem tô falando que eu tô certo, tá, gente? Só fazendo uma colocação. Mas acho que o Gabriel Jesus, como tem muito mercado lá ainda, não vai ser o momento de voltar pro futebol brasileiro. Acho que assim, na próxima vez ele pode já vestir o manto do Verdão. Isso eu sei que vai acontecer um dia, o Gabriel Jesus voltar para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Obrigado pela presença, galera. Uma ótima semana a todos vocês. Deixe seu comentário, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu!